Greetings, dear ones. I'm Cryon of Magnetic Service. Saudação a todos que são família nesse canal, inscritos ou não inscritos. Para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou o Júnior, que eu desejo a vocês muita paz, muita luz e muita harmonia em suas vidas. Namastê a todos. Saudações, meus queridos, eu sou Cryon, do Serviço Magnético. Eu quero que esta seja a parte 2 da mensagem que nós começamos esta manhã a respeito do livre-arbítrio e da dualidade. E na sessão desta manhã, nós redefinimos dualidade. Ao invés de uma luta que tantas pessoas acreditam, é uma escolha. E eu fiz uma afirmação: a dualidade é uma das coisas mais belas e divinas que vocês têm. Livre-arbítrio para tomar decisões, para mudar sua vida, para mudar o seu planeta. Todas estas coisas não é algo que foi dado, como foi dito a vocês, de forma que vocês fossem então julgados. E nós descrevemos todo o conceito de Deus com bastão. Nós dissemos que este era um conceito humano, não um conceito divino. O livre-arbítrio é a chave. No entanto, ele está mudando. E o que está mudando, meus queridos, é obviamente até mesmo na sua cultura hoje, desde 2012. E antes de eu realmente poder realçar esta mensagem para dizer o que é que está mudando, deixe-me dar-lhes outra vez o exemplo. Se você der a crianças a escolha entre a salada e uma barra de chocolate, elas irão escolher a barra de chocolate. E parte daquilo é a imaturidade de não conhecer melhor, de não ter qualquer experiência com o comer chocolate por um mês, ou qualquer das coisas nutricionalmente que vocês conhecem. Então isso é uma repetição, porque eu quero conectar aqui com aqueles que ainda não ouviram. Então, o livre-arbítrio frequentemente é temperado por aquilo que vocês sabem. Frequentemente é temperado pela experiência que você teve. E é por isso, meus queridos, que velhas almas são tão importantes hoje. O ciclo que vocês reivindicarão como o ciclo da sua alma e outros chamarão de reencarnação é crítico para o que acontece neste planeta. Pois conforme você continua, a velha alma começa a ter um acástico que começa a despertar quando o tempo é apropriado. E o despertar do acástico é para um sentimento influencial, um sentimento intuitivo do que funciona e do que não funciona. Mas há mais. E aqui é que vai para um lugar que vocês não esperavam. E para aqueles que estão na sala e que acabaram de ouvir o professor Greg, isso se encaixará muito bem à mensagem científica dele a respeito desse planeta inteiro. E a pergunta: há um plano? Querido Cryon, os humanos são controlados? Essa é uma boa pergunta. A resposta é não. Este plano que existe aqui mesmo, neste planeta, neste momento, foi criado por vocês. Cada um de vocês tem aquela alma sobre a qual nós falamos que está fora daquela realidade, além do véu. É você em um lugar diferente. E aquele você em um lugar diferente é de quem estamos falando, que criou este plano que existe neste planeta. Cryon, você não respondeu a pergunta. Nós somos controlados.
A resposta novamente é não, mas eu direi que há coisas que poderiam parecer assim. Então farei a afirmação agora, e nós já dissemos isso antes. A Terra são energias entregues que ela merece. Agora, isto pode ser algo que você pensa ser controlado. Quem está fazendo essa entrega? Vocês estão fazendo. Então vamos examinar isto por apenas um momento. Você está no final de um ciclo. Os indígenas disseram o que era, nós descrevemos uma vez após outra. E vocês começam um tempo onde as coisas parecem estar mudando. E nós não estamos simplesmente falando sobre o clima. Estamos falando sobre consciência. Aqui está a afirmação que eu farei. Coisas que vocês precisam para o próximo passo no próximo ciclo são entregues pelo nível de consciência que está na Terra. Em um planeta de baixa consciência, vocês não encontrarão muita mudança. Especialmente mudanças na consciência. E é isso que vocês têm visto por centenas de anos. Vocês continuam a fazer coisas disfuncionais. Guerra. Parece que vocês não aprenderam muito. Este é um atributo de baixa consciência. Mas nós dissemos que o fim de um ciclo permite mudanças. Há muito tempo, os indígenas descreveram quais poderiam ser as mudanças. E nos ciclos onde eles rastreavam, a consciência do potencial do planeta, havia afirmação, mesmo vindo daqueles, alguns dos quais estão vivos hoje, que disseram que se vocês conseguissem passar o ciclo de 2012, o potencial seria para uma das consciências mais elevadas da humanidade que a Terra já teria visto. Bem-vindos a um novo ciclo. Eu quero mostrar algo a vocês. Não é uma prova, é uma coincidência. Vocês perceberam que todas as principais invenções nesse planeta parecem ter acontecido no mesmo tempo globalmente? Você sabia que os irmãos Wright apenas venceram os franceses por algumas semanas? Eles estavam trabalhando na mesma coisa, voo com energia. Todas estas coisas que vocês têm na medicina, eletricidade, tudo estava sendo desenvolvido simultaneamente, como se algo tivesse vindo para a Terra e dito, aqui está algo novo para todos vocês. Vai e pesquisa essas coisas. Vocês não acham isso um pouco coincidente demais? Que o planeta parece receber estas coisas todas de uma vez só. Há algo novo. Nós falamos sobre isso pelos últimos 10 anos. Eu reiterarei uma pergunta que eu dei no mês passado. Uma das canalizações finais. Esta foi em Newport, Califórnia. E eu disse, não é interessante que vocês têm sabido sobre os ímãs por décadas, talvez por centenas de anos. E vocês viram que o poder de um ímã dura aparentemente para sempre, e é mesmo assim. E mesmo o estudo do magnetismo é um mistério. Mas o que vocês sabem é que há um empurra e puxa disponível para cada par de ímãs. Alguns deles são tão fortes que se você não tirar o seu dedo do caminho, você pode ser ferido. Isto é energia, é poder. Mas quando chegou o momento de vocês desenvolverem motores, vocês decidiram ir para o mecanismo de combustão interna, ao invés
de um magnetismo. Os ímãs poderiam ser usados facilmente para aqueles pistões. Empurra e puxa, empurra e puxa, nenhum combustível necessário. Então por que é que vocês não foram para lá, vocês não pensaram sobre aquilo? As melhores mentes envolvidas neste planeta, desenvolvendo os mecanismos, os motores dos carros que vocês dirigem, não foram para aquela direção. Há 10 anos, nós dissemos, um novo poder, uma nova energia está vindo. Ela precisa vir e será magnética. Ela precisa vir devido à mudança climática. Nós dissemos isso. E nós dissemos o porquê. Nós dissemos que a derrota da rede energética, da infraestrutura da rede elétrica, falhará. E falhará devido à mudança climática. E precisa haver uma nova tecnologia. E nós já dissemos isso várias vezes. E eu direi a vocês, 2020 é o ano. Está aqui. E alguns de vocês começarão a ver isto neste ano ou nos anos seguintes. E finalmente chegará o momento. Motores magnéticos, fontes de energia magnética, coisas que são independentes de prédios e casas e clínicas, que não tem nada a ver com a rede de energia. Isso está aqui. E quando vocês olharem para a ciência de tudo isso, e vocês começarem a examinar os porquês de como é feito, vocês dirão, por que nós demoramos tanto? É algo tão óbvio. Tudo dado no mesmo momento, agora mesmo. Dessalinização de água está vindo de uma forma muito elegante, de uma forma muito científica, e quando isso chegar, a dessalinização em tempo real sem calor, quando isso chegar, e chegará em breve, vocês olharão para isto e vocês dirão, por que nós demoramos tanto? Por que eu estou dando toda essa informação a vocês quando estamos falando sobre livre-arbítrio? Porque com o seu livre-arbítrio vem algo mais. Este ciclo que terminou e aquele na qual vocês estão agora e que começa, vem com novas energias, coisas sendo entregues para este planeta, porque a consciência está começando a elevar-se. Você pode dar uma olhada para o seu noticiário e você dirá, não parece que nós estamos melhorando? E eu direi isso a vocês, vocês estão olhando para poucos, alguns, vocês não estão olhando para a humanidade. Vocês estão olhando para velhos paradigmas que são pegajosos. Vocês estão olhando para uma filosofia que disse, o que aconteceu ontem repetirá amanhã. E não é assim, já não é mais, já não é mais. Então vamos retornar à salada e o chocolate. E se você fosse apresentado com livre-arbítrio, opções de livre-arbítrio, e que não são tão óbvias como salada e chocolate, mas se elas parecessem iguais, as mesmas? Em uma velha energia, meus queridos, os potenciais eram 50% de vocês acertarem. Já não é mais assim. Eu direi por quê. Porque agora a salada conversará com você e o chocolate falará com você. Porque agora aquelas escolhas virão com algo que vocês não esperavam. Intuição. Esta é uma elevação de consciência, agora ouçam, que tornará as decisões da humanidade muito melhores, porque agora vocês verão antecipadamente, intuitivamente, o resultado de uma escolha ruim. Você ouviu isto? Isto está vindo e principalmente para as velhas almas. O que eu disse antes e o que você deveria saber é que algumas das principais velhas almas, incluindo alguns inventores, estão retornando agora em corpos muito jovens. Não estabeleçam em sua mente, quando vocês virem alguém abaixo de 20 anos e você disser que eles não sabem o que estão falando a respeito. Um deles pode ter o akáshico de um homem chamado Tesla. Outros poderão ter o akáshico de um homem chamado Einstein. Ou talvez não o akáshico, mas pelo menos aquilo que nós chamaremos de uma troca, um intercâmbio de alma. Algo muito difícil de explicar. Mas nós já dissemos antes para vocês muitas vezes que a alma ela mesma não é singular. Ela é multidimensional, está em muitos lugares.
todos ao mesmo tempo, assim como o Espírito, que vocês chamam de fonte criativa, assim como Deus. Como Deus poderia ouvir a 1 bilhão de orações todas de uma vez só, e você não pensa nada a esse respeito? Isto é multidimensionalidade. E se eu dissesse a você que sua alma fosse da mesma forma? Há coisas que só agora vocês estão começando a se alinhar, e que são possibilidades e percepções. E se este planeta começasse a ter um novo tipo de dualidade, ao invés de ter aquele velho paradigma de uma batalha entre luz e escuridão, agora é óbvio. Não apenas não é um livre-arbítrio entre duas energias, isso vem com explicações. Se você é intuitivo, você captará. Se você não é, é de volta aos 50%. Esta nova consciência, neste novo ciclo, está oferecendo algo. E aqueles livre-arbítrios, com aqueles tipos de intuições, eles criam integridade. Vocês querem ver o resultado disso já acontecendo em uma sociedade na qual vocês vivem? Não tem nada a ver com metafísica ou velhas almas como vocês as conhecem, ou pessoas que poderiam vir para um encontro como esse. Está bem à sua frente. Dualidade, o ano da dualidade, o ano da mudança. Quando o branco fica mais branco e o preto fica mais preto. E meus queridos, humanos em geral, começarão a ter uma melhor intuição do que é correto e do que não é correto. Correto e não correto para a sua cultura, para a sua terra, para os seus tempos. Não para algumas regras dadas a vocês em um livro. Mas o que faz sentido espiritual, integridade, compaixão, e vocês já estão começando a ver isto. Eu poderia começar a listar novamente as coisas que vocês viram, que as pessoas diriam que vocês nunca veriam, jamais. Quanto tempo alguns líderes espirituais têm abusado de crianças? Por anos, 3 anos, 4 anos, 5, 20, 30 anos, 100 anos. Muito mais tempo. E como tal abominação acontecer por tanto tempo? E a resposta é porque nunca houve uma consciência que chamaria isso o que é realmente e corrigi-lo. Ou eles eram poderosos demais, havia dinheiro demais, ou muito perigosos. E de repente tudo colapsou. E agora é o tema da organização. Você pode controlá-lo, você pode lidar com isso. O que acontecerá a seguir? Você sabia que em um país apenas mais de 30 bispos foram demitidos com relação a esta questão pelo Papa atual? E eles o fizeram. Nós dissemos que quando o Papa Francisco apareceu, que ele seria diferente. Nós também dissemos que ele é a reencarnação de Francisco de Assis. Há anos, nós dissemos que o Papa não sobreviveria como um Papa, e ele não sobreviveu. E todos esperavam que ele morresse. E ao invés disso, vocês tiveram um trunfo, um novo Papa, com uma nova consciência, com outro sem morrer. Meus queridos, eu quero que vocês pensem sobre isso. Isso aconteceu no final de um ciclo. O novo ciclo exigia aquilo, porque vocês não poderiam ter aquela situação existindo. Vocês não poderiam ter aquilo tudo continuando. Vocês não poderiam sustentar algo como aquilo. E hoje, tudo está sendo observado. Quantas mulheres nesta reunião, ouvindo isso, esperavam que chegaria um dia quando haveria uma responsabilização do passado daqueles que as abusaram. Abusaram de tantas maneiras no trabalho, em casa, que chegaria um dia de prestação de contas, mesmo para os poderosos. Simplesmente não se pode fazer isso mais. Isso não é uma questão das mulheres, é uma questão de integridade humana, e vocês já viram isto começar. Este planeta está recebendo algo novo, algo que vocês nunca viram antes, totalmente novo. Velha alma, isto afeta você,
Porque agora a responsabilidade está aí quando eu estou dizendo a você que a salada começará com você. E também o chocolate. E isso irá lembrar a você do que poderia acontecer. E isso tudo é intuitivo. Nós já dissemos esta manhã que chegará um dia onde a política mudará e vocês poderão saber quem está dizendo a verdade e quem está mentindo. Ou quem poderia dizer uma coisa e fazer outra. Em outras palavras, vocês poderiam ver através deles. Isso está vindo. Eu já disse isso antes. Haverá um outro sistema de democracia que funcionará muito melhor do que o que vocês têm. Nós dissemos que poderá não acontecer aqui primeiro. Agora, americanos não gostam de ouvir isto. Mas eu acho que todos os americanos dirão a vocês agora que eles concordariam que está quebrado. Há uma luta acontecendo com seus líderes que deveriam estar juntos agora, decidindo o caminho mais íntegro desse país, ao invés de estar em guerra uns com os outros. O que possivelmente poderia mudar isso? Eu direi, novamente, não acontecerá aqui porque é difícil demais fazer mudanças. Mas em uma sociedade, uma cultura que vai recomeçar, e haverá uma, e nós dissemos até mesmo onde, o que poderá dizer o que nós podemos fazer como um governo que vai pegar o melhor do melhor de todos e mudar para ser melhor ainda, e o que eles farão é isso. Eles terão seu governo, mas o presidente não será um presidente que será parte de qualquer um dos partidos. Eles elegerão um negociador, um centrista, que vê coisas boas em ambos os lados e que pode reunir essas coisas boas, ao invés de um sistema que vocês têm agora, que é o vencedor leva tudo por 4 anos. Isso é fora da caixa, não é? E, no entanto, faz sentido para muitas velhas almas que estão sentadas aqui ouvindo a isto. Isso está vindo. Talvez não esteja aqui primeiro, mas está vindo. E como estas coisas poderiam acontecer em um mundo como o qual vocês vivem? E muitos poderiam perguntar isto, com tanta negatividade, com tanto controle. É aí que as coisas ficam boas, meus queridos, porque eu estou dizendo a vocês que toda a corrupção, todo o horror que tem ficado debaixo do capô por tanto tempo, vai colocar sua cabeça feia para fora e dizer, estamos aqui. E enquanto antes, eles sempre tiveram um lugar para se esconder no poder, no dinheiro, e em termos de influência, isso não fará mais diferença, porque a humanidade não permitirá. Nós falamos a vocês sobre 2 ou 3 coisas muito grandes para esperarem. Este é 2020. É a primeira série de canalizações do ano, então afirmarei novamente. Haverá uma mudança na indústria farmacêutica. Poderá vir como um filme, talvez não, mas definitivamente envolverá denunciantes que começarão a contar ao público algo que eles suspeitavam, mas não sabiam, na verdade não. Que há grandes conglomerados de energia inapropriada mantendo as pessoas doentes por dinheiro, mantendo as pessoas doentes, deixando-as morrer por dinheiro. E nomes serão nomeados e será uma revolução na medicina. Escravidão sexual está neste planeta e tem estado por muito, muito tempo. Meus queridos, isso remonta aos gregos. Tem estado aqui por muito tempo. E os privilegiados, os poderosos e aqueles com dinheiro, todos eles financiavam. Era o parque de diversões deles e ainda é. Não por muito tempo. Haverá aqueles que verão, como for revelado, dirão novamente: todo este mundo está condenado, olha quão sujo tudo é, olha o que está acontecendo sem compreender que isso sempre esteve aí, mas agora simplesmente está sendo exposto para que vocês, velhas almas, possam limpar isso. É isso que acontece entre a velha e a nova consciência.
Nós também demos a vocês a informação de que há um potencial, como a consciência mais elevada, de integração do velho e do novo, de forma que vocês não têm uma situação onde a velha energia precisa falhar completamente. E vocês precisam ir para o zero e recomeçar. Esse é um velho paradigma, meus queridos. Isso é ou preto ou branco. E se eu dissesse a você que há sistemas e pessoas que ajudarão a integrar o velho e o novo? Então pode ser difícil por um tempo, mas não significa que tudo vai falhar em seu país. E recomeçar. Integração é uma palavra que é mais madura. Falha não é. Vocês estão amadurecendo como seres humanos. E as coisas estão começando a ser entregues para vocês por seu próprio plano, a partir do outro lado do véu, e que vocês têm precisado por muito tempo. Aguardem a multidimensionalidade. Está vindo. Compreendê-la, vê-la, medi-la e usá-la para a humanidade, de formas que vocês nunca pensaram ser possível, que permitirá vocês terem muito alimento, a serem aquecidos quando precisarem ser aquecidos e refrigerados quando precisarem ser refrigerados, sem sacrificar qualquer parte de Gaia ou as formas de vida que estão aí. Tudo está vindo. Eu encerro com isto. Tudo o que eu disse neste momento, a partir desta cadeira, não é absoluto. É por isso que vocês vivem hoje, é por isso que vocês ouvem esta mensagem, velha alma. Vocês têm trabalho a fazer. E você poderia dizer, bem, mas o que é que nós precisamos fazer? Há novos experimentos, há novas coisas vindo. Em algo chamado campo, em coerência e uma compreensão da energia da consciência que vocês nunca tiveram antes. Prestem atenção a estas coisas. Porque as velhas almas terão a habilidade de verdadeiramente manipular sua consciência com coisas que fazem a diferença, especialmente coletivamente. Pensamento tem algum efeito no planeta. Em um tempo mais antigo haveria aqueles que poderiam rir na sua face. Ah, você vai pensar alguém para ter saúde. Você vai pensar que uma situação, você ajudará aquela pessoa com sua mente, não é? E eles rirão de você, baterão nas suas costas e mandarão você embora. E agora os experimentos estão mostrando que a consciência, a energia, é um jogador da física no planeta. Eu direi a vocês o que é o campo, e isso apenas fará sentido para alguns de vocês que têm estado aqui hoje. E é controverso, mas eu direi. O campo é o código da Torá manifestado. Todos os potenciais do planeta estão no campo. E isto está disponível para uma alta consciência, um ser humano de alta consciência. Você não precisa estudar isso, você não precisa saber os números, você não precisa saber a gematria disso. Está disponível hoje, é isto que é o campo. Todos os potenciais que existem, passado, futuro, agora mesmo. E é isso que vocês acessam com a sua intuição, para ajudar vocês a navegarem a energia deste planeta de uma forma que vocês nunca fizeram antes. É isso que a velha alma pode fazer. Benevolência, integridade. Aquelas palavras começarão a ser aquelas que vocês procurarão em corporações, na política. Todas as coisas que nunca estiveram lá começarão a ser o que eu chamarei o padrão de ouro. Acontecerá também em seus sistemas de crença. Começará a limpar a si mesmos para se tornarem mais puros naquilo que eles sempre souberam, que é o amor de Deus. Eles sempre souberam. Bem-vindos a uma nova terra, meus queridos. Conforme eu falo a vocês nesse dia, vocês olham para o noticiário e vocês dizem, bem, eu não tenho tanta certeza assim. As coisas são muito maiores do que os noticiários, meus queridos. E o que acontecer a seguir, na consciência que está envolvida, e como vocês lidam com isso. É disso que nós estamos falando. Livre-arbítrio. Com informação da salada e o chocolate. E assim é.